Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos dar início ao nosso devocional de hoje. Vamos orar primeiramente pelo nosso Brasil, como nós estamos fazendo durante esta semana, porque a nossa nação é necessitada, né? Então, eu oro aqui, você ora aí, e que o Espírito Santo de Deus te inspire, amém? Querido Deus e amado Pai, Senhor, neste momento nós queremos te agradecer por tua bondade, misericórdia e fidelidade. Te agradecer porque tu és um Deus tão maravilhoso que se inclina do teu alto e sublime trono para ver o que se passa aqui na terra para conosco. O Senhor está sempre com os teus ouvidos atentos, os teus olhos, deles nada se esconde. Ó Pai Celestial, nesse momento, Jesus amado, nós queremos te entregar a nação brasileira, te apresentar a nação brasileira, o povo brasileiro, os três poderes desta nação, os governantes desta nação, Senhor, os deputados, o poder judiciário, o poder político, Jesus querido Santo, a nossa política. Pai, tende misericórdia de nós, Senhor, porque nós estamos vendo coisas tremendas e terríveis, Senhor. Se nós, povo brasileiro, vemos, eu não consigo imaginar o quanto que tu vê. Ó Jesus amado, tende misericórdia de nossa nação. A nação brasileira é do Senhor. A nação brasileira pertence ao Senhor. Jesus amado, a tua palavra diz que o povo que se te chamar, Senhor Jesus, se humilhar, a te buscar do alto dos céus, do teu sublime trono, o Senhor nos ouvirá e nos socorrerá. Pai, eu sei que nós somos falhos, pecadores. Tende misericórdia de nós. Perdoa as nossas falhas. Reconheço, ó Deus, que também contribuí, Senhor Jesus amado. Ó Jesus querido Santo, assim como aquele filho teu, na tua palavra, reconheceu os pecados da nação de Israel e também se incluiu, eu me incluo, Senhor, faço parte desta nação. Sei, Senhor, que deveria ter feito mais. Tanto a minha parte como uma cidadã brasileira, quanto a minha parte como uma serva do Senhor, uma filha do Senhor. Pai, mas a tua palavra nos garante que nunca é tarde para pedirmos socorro do Senhor. Ó Deus, tende misericórdia. Senhor, amolece os corações endurecidos. Senhor, visita os três poderes desta nação, os governantes, a presidência, o poder judiciário. Senhor, tende misericórdia e alinha, Senhor Jesus amado, a nossa nação aos teus planos, Senhor. Porque a nação brasileira é do Senhor, tu fizestes esta nação como berço para outras nações, Senhor. Como uma ajudadora de outras nações, ó Deus. E ela não mudará, porque perfeito é o Senhor. E tudo que tu fazes é perfeito. Ó Deus, que a bondade e a misericórdia do Senhor seja derramada sobre esta nação e que venhamos, Senhor Jesus amado, sairmos do estado em que estamos, Senhor Jesus querido Santo, nesta podridão para o estado de glória do Senhor, para o estado, Jesus querido Santo, onde que nossa nação vê o poder e a majestade do Senhor. Pai, nós te agradecemos, porque a nação brasileira é abençoada. Nós te agradecemos, porque a nação brasileira é do Senhor. Operando o Senhor, quem impedirá? Nós oramos e entregamos a nação brasileira nas tuas mãos, porque só tu és o verdadeiro e único juiz, justo e fiel. Em nome de Jesus. Amém. Agora vamos orar pelo nosso devocional. Amém. Querido Deus, graças te damos por esta oportunidade
de estarmos aqui mais um dia para aprendermos mais de Ti. Senhor, conforme apraz o Teu querer, a Tua vontade, ministra em nós, alinha, ó Paizinho querido, os nossos corações ao Teu. Também, Senhor, dê-nos a mente de Cristo e que venhamos pensar como Cristo pensa de nós. Pai, que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais para que possamos ver com clareza, Senhor, todo o Teu mover, o Teu agir em nossas vidas e ao redor das nossas vidas, em outras vidas. Ó Senhor, ministra em nós e que venhamos diminuir para que o Senhor cresça, que venhamos ser um espelho do Senhor, refletindo a Sua presença. Em nome de Jesus nós oramos e convidamos o Senhor para o lugar de primazia neste devocional. Amém e amém. Nós, na quarta-feira, hoje é sexta, na quarta-feira aprendemos sobre Agar. Deus te vê. Hoje vamos falar sobre uma mulher também que é muito importante na Bíblia, ao qual não sabemos o seu nome. Jesus chamou-a de mulher. A mulher que Jesus viu quando ninguém mais reparava. O nosso texto está em Lucas, capítulo 13, versículo 10 ao 17. Amém? Quando a dor física esconde uma prisão emocional. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Jesus estava ensinando em uma sinagoga num sábado. Era um sábado. E ela estava fisicamente oprimida. Vivia encurvada por um espírito de enfermidade já há 18 anos. Reconheceu, mas Jesus reconheceu que a raiz da sua dor era espiritual. Veja, ontem nós assistimos o devocional onde que aquela pastora ministrou falando o quê? Muitas das vezes nós vamos ao médico e falamos, estamos sentindo dor aqui, dor ali, dor assim, dor acolá, e o médico olha os nossos exames e diz: mas está tudo perfeito, mas está tudo ok, mas está tudo certo, os seus exames diz que está tudo ok. E então a pessoa continua sentindo dor. Não significa que a dor da pessoa é emocional, pode ser espiritual. Entendeu? Quem era a mulher encurvada? Uma das personagens mais marcantes dos evangelhos, mesmo sem nome. Ela aparece apenas em Lucas, capítulo 13, do versículo 10 ao 17, e é descrita como alguém que estava encurvada há 18 anos por causa de um espírito de enfermidade. Sua postura encurvada era mais do que um problema físico. Era um reflexo
de um peso que a vida colocou sobre ela. Rejeição? Abandono? Acusações? Vergonha? Trauma? Não sabemos. Mas pode ter sido todo este conjunto e muito mais. Mas sabemos que Jesus olhou para ela e viu mais do que os olhos humanos podiam ver. Quero contar um testemunho lindo, que eu estou de boca aberta até agora, que aconteceu comigo hoje. Hoje, eu saí de casa e falei: Senhor, como de costume, se a tua presença não for comigo, que eu não saio de casa. E falei: Espírito Santo, vem comigo, vamos juntos, me direciona. E aonde a planta dos meus pés pisar será terra santa, onde minhas mãos tocar, abençoado será, prosperará. E assim eu saí de casa. O rapaz do táxi, ao qual eu conheço, é um táxi que é um grupo de táxi ao qual eu participo, são todos conhecidos, os taxistas, e ele não erra endereço, é muito raro. E ele, inclusive, foi aquele rapaz, mãe, que foi buscar a gente no hospital na terça-feira. E então nós viemos, eu fui, entrei no carro e estava tocando uma música baixinha. Eu pensei: meu Deus, será que é música do mundo? Eu falei, antes de colocar os meus pés no carro, eu botei: onde a planta dos meus pés pisar é terra santa. O Senhor está comigo, o Senhor vai comigo. Vamos embora, Espírito Santo, vamos juntos. Então eu entrei, fiquei ali. Eu tinha que fazer uma entrega de uma coleta de urina que eu fiz pela manhã. Eu tinha um exame de 1h30 da tarde e o Espírito Santo falou assim para mim: hoje é sexta-feira, você vai sair sozinha? Eu vou contigo, é claro, mas domingo é dia dos pais. O que você pode fazer? Você faz o seguinte: você sai mais cedo de casa, vai entregar a urina, da urina você passa lá no shopping, compra o presente do seu marido, vai lá para a clínica para fazer os seus exames, e da clínica você passa na padaria. Olha isso, ele ministra tudo, tá? Vocês pensam que não? Mas ele fala: de lá você passa na padaria, compra um pãozinho para tomar café com seu marido, compra um pãozinho para sua mãe, compra um pãozinho, tá, mãe? Mas é um por dia, tá? E com ovo. E então você passa lá no hortifruti e ainda vai comprar os legumes da sua mãe. Eu falei: tá bom, tá certo. Eu não sei como é que eu vou fazer isso tudo não, tá, Espírito Santo? Porque eu já tô com a pasta aqui de exames que tá pesada. Ainda tem a bolsa, o casaco que tá me atrapalhando. Olha, ainda tem a bolsa, a sacola. Olha, eu não sei como é que eu vou fazer não, mas tu vai me ajudar. Tu disse que eu vou fazer isso tudo? Eu vou fazer isso tudinho. Tu vais me ajudar. Amém. Então vamos. Então fomos. Estou eu no carro e o rapaz aumentou o louvor. Foi de surpresa. E aí o louvor dizia: você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Oh, aleluia. Oh, que arrepio gostoso, glória a Deus. Louvado seja o nome do meu Senhor Jesus. E então começamos a conversar sobre as coisas de Deus, e ele foi falando as coisas que eu também penso, concordo, e ele falando: olha, Deus responde, Deus fala conosco, mas quando nós não estamos atentos, a gente não percebe. Nós temos que estar sensíveis aos sussurros do Espírito Santo. Eu falei: nossa, que bom que você pensa assim. E a gente foi conversando e conversando. Eu nunca conversei tanto com ele quanto conversei hoje. Ele é mais reservado, e eu converso mais com os outros, mas ele é mais reservado, e a gente se envolveu ali
no assunto do Espírito Santo, quando eu entrei no carro, eu falei para ele, olha, eu vou para a rua Chaves Farias, 64 São Cristóvão. E então ele foi, e no meio do caminho eu vi que ele pegou um caminho diferente. Eu falei, ele deve estar indo dar a volta, porque deve estar com trânsito, algum lugarzinho ali. Era um trajeto parecido. Eu pensei, ele deve estar indo, o papo está muito gostoso, vamos continuar conversando. Não vou me distrair, não. E então a gente foi conversando e falando sobre o amor de Cristo. E ele falou, chegamos. Eu falei, tá bom, obrigado. Aí eu falei, mas tá diferente esse endereço, tá diferente esse lugar. Será que é o outro lado? Porque o lugar onde eu ia tem duas entradas. Tem uma entrada de um lado e uma entrada do outro lado. Eu pensei, deve ser a entrada do outro lado. Mesmo assim, eu olhei e falei assim, mas tá estranho. Mas mesmo assim, ele falou, tá aqui. Como ele não erra endereço, eu falei, tá tudo certo. Amém? Aí desci e ele seguiu viagem e eu fui lá dentro. E falei, olha, eu vim entregar aqui o exame de urina. E ela falou, eu vi a portaria diferente. Falei, a portaria tá estranha, tá diferente, mas deve ser o outro lado. E eu entrei e falei, olha, eu vim entregar o exame. Ela, exame? Aqui? Não. Eu falei, que lugar é esse? Aí ela agradeceu. Eu falei, mas o endereço? Aí ela, Rua Gonçalves de Farias. Eu falei, mas onde é que eu estou? Ela, Benfica. Eu falei, Benfica? Eu tinha que estar em São Cristóvão. Olha como é que Deus é perfeito. Eu saí de casa, eu colhi a urina de 9 horas da manhã. A urina, ela tem que ser entregue em até 3 horas, no máximo. Então, era 11 horas quando eu cheguei lá. Então, dava 9 horas até as 11, eram 2 horas, né? E então eu fiquei assim, Jesus, e agora? O que eu faço? Senhor, me ajuda. Eu pedi um carro, um Uber. E falei, o Uber vai me levar até São Cristóvão. O rapaz não é que cancelou a corrida? Eu falei, Jesus. Aí eu olhei pro céu, tava tão limpo. O Espírito Santo falou assim, olha pro céu, olha que lindo. Eu olhei pro céu e falei, vou olhar pro céu. Olha que lindo. Oh, Jesus, tá vendo, Senhor? Viu como é maravilhoso falar do Senhor? Senhor, é tão maravilhoso, é tão gostoso, é tão intenso falar de Ti, Pai, que eu me perdi e até o motorista se perdeu, Senhor. Agora, pois, eu não sei o que eu estou a fazer aqui, mas Tu sabes, de repente foi um livramento que Tu me destes, eu não sei o que estará a acontecer, mas prepara as condições para que eu vá até onde eu tenho que ir fazer tudo que eu tenho que fazer. E pedi um novo carro e a motorista, por nome Adriana, já estava a vir. Chega, passa um ônibus assim da prefeitura, ônibus gratuito, onde que leva algumas pessoas, né? Acho que é coisa de consulta, eu não sei como funciona, mas da prefeitura. Então, chegou uma moça assim e falou assim, o ônibus da prefeitura passou, né? Um azul. Eu falei, passou, acho que passou sim. Ela passou agora, né? Eu falei, pois é. Aí ela, puxa, eu estava indo para São Cristóvão. Aí eu olhei assim, falei, você está indo para onde? Ela, eu estou indo para São Cristóvão. O Espírito Santo, pronto. Tá aí o porquê que eu te trouxe para aqui. É para que você dê carona para ela. É para que você diga para ela que eu estou vendo ela. É para que você diga para ela que ela é amada, que eu a amo, que eu não perdi o controle e que eu estou cuidando dela. Rapaz, eu desabrochei a falar, não me lembro nem do que eu falei, só me lembro dessas poucas palavras. E então ali, eu falei para ela assim, olha, eu posso te dar uma carona. Eu, por incrível que pareça, também estou indo para São Cristóvão. Você vai para onde? Ela, eu vou para a estação de trem. Eu falei, tudo bem, eu te dou uma carona. Você quer ela? Eu aceito. E então eu falei para ela do amor de Cristo. Então eu falei para ela o que estava acontecendo. Eu estou no lugar errado para mim, mas é o lugar certo para você. Por quê? Porque Deus te viu. Eu não sei como, eu não sei o que Deus quer falar para você. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas eu sei que Jesus te ama e que Ele cuida sim de você.
e que ele não perdeu o controle da sua vida nem por um segundo. Está tudo no controle de Deus. Ela se emocionou, até eu fiquei emocionada, porque eu fiquei abismada, estatalada com o cuidado, com o carinho, com aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Ora, um pastor, vendo que uma de suas 100 ovelhas se perdeu, ele não larga as 99 e vai atrás da sua única ovelha? Sim, ele vai. Ali eu entendi. Eu falei, meu Deus, como tu és maravilhoso, como tu és perfeito, como tu és único. Ó Pai, trabalha na vida dela de forma extraordinária e sobrenatural. Eu não sei o que tu estás a fazer, mas faça, Senhor, e que ela se sinta amada, acolhida, vista por ti, Senhor. E então ali no carro nós começamos a falar sobre Jesus, e até a motorista falou também, mesmo ela sendo católica, não importa, o que importa é você crer em Deus e se envolver com Deus, se aproximar de Deus. E foi lindo o momento, foi maravilhoso o momento, e eu estou extasiada até agora. E quis muito falar isso para vocês, para dizer para vocês que Jesus nos vê mesmo quando ninguém nos vê, mesmo quando todos olham para nós e vê um sorriso falso e não sabem reconhecer que estamos a sorrir falsamente, porque não queremos que outros se preocupem conosco. Mas Jesus, Ele nos vê e nos sonda. E Jesus olhou para ela e viu mais do que os olhos humanos podiam ver. Ela estava na sinagoga, no lugar certo. Sinagoga, lugar de cura. Eu estava em frente a um hospital, mas com o corpo curvado. Talvez como muitas mulheres hoje. Vão à igreja, cantam, servem, mas dentro de si estão quebradas, encolhidas, sufocadas. Mas Deus te vê. Qual é o contexto bíblico desse encontro? Ao ver a mulher, Jesus interrompe tudo, interrompe o ensino, a chama e declara sua libertação para a vida dela. Como foi hoje, Jesus interrompeu a minha vida, Jesus interrompeu o meu trajeto, Jesus interrompeu por um breve momento a entrega de um exame importante, mas Jesus viu alguém que precisava ser lembrada do quanto Ele a ama e cuida dela e está a vendo. Isso enfureceu o chefe da sinagoga. Quem é este? O inimigo. E quando eu fui fazer o meu exame, eu entreguei um exame, fui fazer um outro exame em outro local. O inimigo se enfureceu tanto que o médico ao qual eu estava me examinando disse palavras torpes para mim e eu respondi para ele: mas doutor, para Deus não há nada impossível, eu posso lhe garantir. Posso lhe garantir que Deus me prometeu e Ele me dará. Eu posso lhe garantir que Deus é fiel, posso lhe garantir que para Deus não há impossível. Quando eu saí do shopping, o inimigo ainda tentou me tirar a paz. Eu pedia um carro e um carro não vinha, eu pedi outro carro e o motorista não veio. E então eu tive que gastar um pouco mais, mas eu falei, isso não vai tirar a minha graça, porque foi Deus quem me deu.
Louvado seja o nome do Senhor, mas o inimigo não tentou só desta vez. Ele tentou de outras vezes, de outras formas. E eu falei, hoje não. O sangue de Jesus me cobriu. Eu escolhi crer no meu Senhor e Salvador. Confiar nele. Isso enfureceu o chefe da sinagoga, que se incomoda não com a cura em si, mas com o fato de ela ter sido feita no sábado. Olha a hipocrisia. Jesus então os repreende, dizendo: hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura o seu boi ou jumento no sábado para levá-lo à água? Pois esta mulher, filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria ser liberta no sábado? Aqui, Jesus expõe a hipocrisia religiosa que valoriza regras acima de pessoas. Afirma a dignidade daquela mulher, chamando-a de filha de Abraão. Revela o real inimigo, Satanás a mantinha presa. Encerra o ciclo da dor dela com honra pública e libertação completa. Aleluia, glória a Deus. O que isso nos ensina hoje? Essa mulher representa tantas mulheres que aprenderam a viver com dores emocionais crônicas, que frequentam a igreja, mas carregam vergonhas invisíveis, que se sentem encurvadas pelo fardo da rejeição, da solidão, da culpa ou do medo, que não sabem mais o que é se endireitar na vida, no propósito ou na identidade. Mas Jesus nos lembra que eu e você somos vistas, eu e você somos chamada, eu e você somos tocada, eu e você somos libertas, eu e você somos filhas de Abraão, filhas de um Deus vivo que nos enxerga. Lições e aplicações para o dia de hoje ainda e amanhã o dia inteirinho. Número 1. A dor pode durar, mas não define o final. A mulher estava nessa condição havia 18 anos. Talvez você também carregue algo há muito tempo. Uma dor, um trauma, uma humilhação, uma rejeição. Mas o tempo da dor não limita o poder de Deus para restaurar. A aplicação: o fato de estar há tanto tempo em sofrimento não significa que você está esquecida por Deus. Ele vê o que os outros já pararam de notar. Número 2. Ela estava na casa de Deus, mesmo ferida, mesmo corcunda, mesmo com dor. Ela foi à sinagoga. Isso revela uma fé silenciosa, uma perseverança que não desistiu da presença de Deus, ainda que curvada pelo peso da vida. Aplicação: continue buscando a presença de Deus, mesmo que hoje você não consiga levantar a cabeça. O simples fato de você permanecer já é a fé. Número 3. Jesus a viu antes dela dizer qualquer coisa, e foi assim que aconteceu no dia de hoje. Jesus a viu, ele a chamou, ele declarou a libertação e impôs as mãos. Aplicação: Deus vê o que ninguém mais vê. Ele te chama pelo nome. Ele conhece a raiz do seu cansaço. Número 4.
nem toda dor é apenas física. O texto diz que era um espírito de enfermidade. Nem tudo que sentimos é apenas físico ou emocional. Há dores com raízes espirituais que precisam ser tratadas no espírito. Eu sei porque já vivenciei este tipo de dor. Aplicação. Talvez o que te prende hoje não seja só tristeza, mas um peso espiritual que precisa ser quebrado com oração, jejum e palavra. A palavra de Deus. A libertação começa em Cristo. Número 5. Ela se endireitou e glorificou. Jesus tocou, ela se endireitou. E imediatamente começou a glorificar a Deus. Há um ciclo de dor que pode ser encerrado com um toque de Jesus. Aplicação: o mesmo lugar que foi palco da dor será palco do seu testemunho. Reflexão: às vezes a gente vive como essa mulher, curvada emocionalmente, sem conseguir olhar para frente, sem forças para se levantar, apenas tentando sobreviver aos dias. Mas o que o inimigo curvou, Jesus pode levantar. Tem um louvor que diz assim: onde o pecado abundou, hoje a graça superabundou. Que lindo! O que o tempo estragou, Jesus pode restaurar. O que ninguém percebe mais, Jesus ainda vê. E não há nada que passa despercebido por este Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Coloque a mão em seu coração. Se você puder, a outra na sua cabeça. E repita comigo essas palavras em nome de Jesus. Deus, mesmo quando estou curvada pela vida, Tu me vês. Se há algo espiritual por trás da minha dor, toca em mim com Teu poder libertador. Endireita minha alma, levanta minha cabeça, dê-me a mente de Cristo, alinha o meu coração ao Teu, renova minha fé. Eu Te glorifico hoje, porque sei que estás comigo, mesmo antes do milagre. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Vamos declarar em nome de Jesus a declaração do mês de agosto. Eu entrego meus sonhos ao Senhor e confio que Ele está abrindo portas, alinhando caminhos e realizando o impossível em minha vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Até amanhã, na graça e na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E eu te agradeço, Senhor meu Deus, pela minha rica oportunidade, por me dar esta oportunidade de estar aqui testemunhando para a honra e glória do teu nome, Jesus.
Amém e amém.